Graça e paz, meus irmãos. Uma tarde abençoada para todos nós, que certamente vai ser uma tarde abençoada também, não é? Nós estamos aqui não somente para aprender, mas estamos aqui para trabalhar. Eu vou fazer algumas perguntas, mas não se sintam assim, estou meio chateado de responder, não. Somos todos iguais, irmãos em Cristo. A diferença aqui é que alguns vivem pregando, alguns pregam de vez em quando e alguns nunca pregaram. Mas isso não nos faz melhores ou piores pregadores. Nós somos anunciadores das boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na realidade é isso que importa, que o sirvamos em espírito e em verdade, que na realidade vivamos para Ele. Não é a primeira vez que eu venho a esta igreja, e essa igreja é uma das igrejas do meu coração. Amo muito essa igreja, eu e minha esposa, e já temos vindo aqui várias vezes. Nem sei como não cansaram ainda de nós, né? Mas estamos aqui mais uma vez para servirmos juntos ao Senhor. E eu vou partir de um pressuposto, que todos nós aqui trabalhamos com Bíblia. Estou certo? Quem não é pregador, é professor de EBD, é evangelista, não é? Eu conheci o Lucas, é você mesmo. Conheci o Lucas agora há pouco, fiquei empolgado com a experiência dele, um rapaz de 15 anos que tem prazer em falar de Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Eu também, na medida do possível, sou um evangelista de Uber, né? Então, porque eu acho que no Uber a gente está pagando e ele não vai mandar a gente embora. Então começa a falar de Cristo para ele, também num bom termo, né? Isso aí é uma coisa muito importante, é o aproveitamento das oportunidades. Então nós temos diferentes experiências, desde a experiência da conversão. Alguns tem quase a vida inteira de experiência de conversão. Eu tenho mais de 60 anos desde que eu entreguei minha vida a Jesus. Também eu era menino bem pequeno. Mas me lembro do pregador, me lembro da mensagem, do assunto que ele pregou. Foi sobre a crucificação. E aquilo mexeu comigo. Falou ao meu coração. E naquele dia eu me levantei do meu lugar assim, um pinguinho de gente, né? E fui lá na frente entregando minha vida a Jesus. E foi a decisão mais maravilhosa que eu já fiz. Então, cada um de nós tem a sua experiência, o seu trabalho. E o importante é que o Senhor aprove aquilo que nós estamos fazendo. O importante é que nós estejamos fazendo para a honra e a glória do Senhor. Então eu queria perguntar aqui, quantos já pregaram alguma vez? Um bom grupo, muito bom grupo. Será que é constrangedor perguntar quem nunca pregou? Poucos nunca pregaram, não é? Poucos. Mas eu também um dia nunca tinha pregado. Todos nós um dia tivemos essa experiência. Nunca preguei na minha vida. Quem aqui é professor de EBD? Isso é uma coisa muito importante também, né? Professor da escola bíblica dominical. Quantos aqui se consideram evangelistas? Eu tenho prazer em falar de Jesus. Isso é um outro grupo muito, muito importante na vida da igreja. E também eu gostaria, nessa parte introdutória, de deixar bem claro uma coisa.
que é muito importante o trabalho que nós fazemos e que muitas vezes ninguém vai saber. Aquele testemunho pessoal, o modo como você acompanha as pessoas, o modo como ora pelos irmãos, pelas irmãs, pelos vizinhos, pelos não crentes. Nós estamos tendo uma experiência bem interessante, eu e Esther, lá no edifício onde nós residimos. Nós estamos reunindo um grupo pequeno ainda, nós somos 7 pessoas, mas vizinhos. Nós nos reunimos uma vez por semana, na quinta-feira, para ler a Bíblia. Ah, como essa experiência está dando um sentido, porque a palavra de Deus dá sentido a todos nós. Eu me alegro de ver a visão do meu amigo, pastor Neumar. Neumar é um dos colegas mais queridos que eu tenho, né? Ele tem idade para ser meu filho, então nós compartilhamos muito e eu dou graças a Deus pela vida dele. Daqui a pouco a igreja vai dizer para ele, olha, não traz mais o Gilton não aqui, que ele já veio demais, né? Arranja um outro amigo aí. Mas é sempre uma alegria podermos estar aqui, tanto eu quanto Esther. Então, eu queria trabalhar um pouquinho com aqueles, inicialmente eu queria trabalhar um pouco com aqueles que nunca pregaram. Você nunca pregou. Daqui a pouco nós vamos ter uns slides aí para passar, né? Mas só mais tarde um pouco. Você vai ter a experiência de pregar. Então, você nunca pregou. Aí o pastor Neumar chega e diz, olha, você vai pregar dia tal, encontro tal, assim, o local. Qual é a sua preocupação? Quem é o corajoso que quer responder? Para quem nunca pregou, qual é a sua preocupação? Fale. O que as pessoas vão pensar depois da palavra? Outra resposta, excelente. Vocês sabem o que eu pensei? O que é que eu faço para segurar os meus joelhos? Porque eles vão bater um no outro. Na realidade, esse é um problema sério, não é? Quem nunca pregou, por mais confiante que seja, por mais preparado que esteja, esse momento de ficar aqui na frente, olhando para todas as pessoas e sabendo que todas as pessoas estão olhando para você naquele momento, isso não é fácil. Quem quer dar uma outra preocupação aí? Ah, o que é que eu vou falar? Exatamente. O que é que eu vou falar? Será que isso é fácil? Não. Nós temos a Bíblia, né? Agora, particularizar que livro, capítulo, versículo, e suponhamos que você encontrou um versículo para falar. Quem quer falar algum versículo? Que não seja João 3,16, porque esse todo mundo conhece, não é? Esse todo mundo conhece. Então, quem quer? Também não pode o Salmo 119. Provérbios 16, 1. Pode recitar. Mas, exatamente. Então, depois de você ter essa passagem, eu estou dizendo você, não é só ela não, todos os que estão aqui. Depois de você ter essa passagem em mente, e você ter mais ou menos confirmado, não, é essa a passagem. O que é que você vai fazer? Vamos, gente, não paga mais caro para responder, não. É o mesmo preço. Hein? Ó, o velhinho aqui está meio surdo, falem para eu ouvir.
Desenvolver o tema. Então, eu encontro um assunto, e ali eu tenho um tema e vou tentar desenvolver. Muito bem. Quem quer nos ajudar mais nisso aqui? Contexto. Muito bem. O que mais? Tem alguém concorrendo com a gente, né? Fale. Aplicação. Isso. Qual o sentido desse texto na época em que ele foi escrito? Não é? Excelente. E como podemos compreendê-lo hoje? Estamos trabalhando. O que mais? Alguém falou uma palavrinha de 3 letras, o que foi? Orar. Esse é o primeiro passo, antes até de termos a ideia, né? Para termos a ideia. Fala, irmão, desculpe. Certo. Eu colocaria também a homilética, né? Para trabalhar um pouquinho a forma, né? Trabalhar a questão da significação, da compreensão e da aplicação através da homilética. Excelente. O que mais? Eu acho que eu vou encerrar a palestra aqui. Vocês não têm o que aprender, não. Vocês sabem tudo. Vou contar uma história que eu já contei aqui, pelo menos um pedaço dela. A minha história. Eu não sabia pregar, eu nunca tinha pregado, não sabia nem queria aprender. Só não tinha raiva de quem sabia, né? Mas eu dizia assim para Deus: Senhor, olha, me chame para fazer qualquer coisa menos pregar. Eu disse isso muito a Deus. Mas entra aí uma história de amor muito interessante. Meu pai era um diácono que amava pregar. Ele amava pregação. E um dia ele chegou para mim, eu estava assim, adolescente. E ele disse: você vai pregar numa congregação que a gente tem aí, não sei aonde, lá na casa de um irmão. Eu disse: eu não. Vai. E eu era louco de desobedecer meu pai, né? Era o amor e o temor. Aí, foi assim que eu preguei. A força, tremendo, batendo os joelhos um no outro. E quando eu terminei de pregar, eu disse: Senhor, que isso não se repita na minha vida nunca mais. Então, a minha história de púlpito, de pregação, não é uma história que começa assim, com muito amor, mas com muito temor, com muito medo. E então, por mim, eu não teria pregado nunca mais na minha vida. Eu queria fazer qualquer coisa menos pregar. Houve um tempo que eu era muito integrado na igreja, e algumas pessoas chegavam a dizer: esse menino vai ser pastor. Eu dizia: eu não. Pode ir para o seminário, se está sentindo chamada, vá. Eu era meio desaforado, né? Se está sentindo a chamada, vá, mas eu não. Não tem nada a ver minha vida com o negócio de ser pastor, não. Agora, na realidade, eu tinha uma cabeça muito confusa, porque eu pensei em ser um bocado de coisa. A única convicção que eu achava que tinha era que não queria ser pastor. Eu quis ser engenheiro, eu quis ser advogado, eu quis ser arquiteto, mas pastor não, de jeito nenhum. E
Deus me conduziu por caminhos que eu jamais imaginei. Quando Deus me cercou todos os lados, que eu fui para o seminário, eu estava muito, muito confuso. E então eu pensava, bem, eu vou fazer seminário, eu posso até um dia ser chamado de pastor, mas eu faço qualquer coisa menos pregar. Nunca diga nunca, porque Deus é soberano. Quem manda é Ele. Então eu falava não constantemente. Ah, você vai pregar? Não, 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 não. Fui falando não o tempo inteiro, até que quando eu estava para me formar, eu achava que ia fazer qualquer coisa menos pastorear, porque quem pastoreia prega, eu não queria pregar. Já viram que confusão? Então, eu fui pastorear uma igreja lá num bairro, naquela época era um bairro novo, né? Mas isso já está com mais de 50 anos, lá em Fortaleza. E de repente eu tomei posse naquele pastorado e eu pensei, próximo domingo eu tenho que pregar. Epa! E é de manhã e à noite. E depois tem um outro domingo, e depois um outro, e depois um outro. Aí eu caí em mim mesmo e enxerguei a realidade. Deus havia me chamado para ser pregador. E eu fui me entrosando, nós estávamos recém-casados também, 6 meses de casados, né? Mais ou menos isso. Eu fui me entrosando na comunidade, conhecendo as pessoas, e sempre naquela coisa, não, eu preferia não pregar, mas é vergonhoso eu dizer que não prego, não sei pregar, não gosto de pregar, que pastor eu sou. Aí assim eu fui começando a tomar gosto na pregação, conhecendo o povo, conhecendo as necessidades do povo e me entrosando naquilo que a gente chama de púlpito, programa de púlpito. Saber que após cada domingo tinha uma nova semana, né? Domingo, dia de pregar, o dia de atividades na igreja, então eu já enxergava, tem a nova semana, vem aí com mais 2 oportunidades para pregar. E agora, Senhor? Mas não é fácil. Então, sendo bem sincero, no começo desse trabalho eu quero lhes dizer isso. Não é fácil pregar. É algo que exige muito de nós, porque pregar não é a simples comunicação de algo que nós sabemos, é a comunicação de algo que nós vivenciamos, algo que tocou e toca na vida de cada um de nós. Pregar, mais do que comunicar palavras, é comunicar vida. Então, quando você se levanta para pregar, você está comunicando vida, você está comunicando a palavra viva, a palavra de Deus, você está sendo instrumento nas mãos de Deus. Mas eu queria trabalhar uma parte prática, antes de começar alguns conceitos aqui com vocês. Eu queria dividir, é meio difícil dividir, né? Como é que a gente faz? Vocês vão ter permissão para sair. Quem não quiser sair, fica em pé, pode vir para cá, sentar aqui, mas eu vou dar 10 minutos para que vocês respondam essa pergunta.
vou pregar. Então, o que é que eu vou pregar? Qual é o texto que eu vou usar e o que é que eu pretendo falar? 10 minutos são suficientes. Só porque é o começo de um trabalho, né? Entendeu? Ótimo. Então, junta aí 3, 4 pessoas, não mais do que 4, né? Hein? Vocês vão trabalhar essa pergunta. A resposta a essa pergunta: o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? Então, encontrem um texto da Bíblia. Eu aconselho que não seja o Salmo 119, porque é muito difícil de trabalhá-lo, não é? E, então, o que é que eu tentaria comunicar? O que é, assim, a grosso modo, o que é que eu diria dentro disso aqui? A partir desse versículo, o que é que eu vou dizer? Por exemplo, não vou gastar esse não, porque ele é o mais fácil, se eu gastar já vai atrapalhar vocês, pode atrapalhar. Então, podem levantar, podem, não se acanhem não. Isso, já tem um grupo ali. Assim que quiser chamar os slides, é só dizer. O pessoal da mídia pode jogar no telão, eles já falaram o gatilho, tá bom? Tá bom. E também, quando quiser ir passando, só pode passar, que já estão preparados para isso. Tem lá coisa. Tá bom. Obrigado. Vai ser bom. Obrigado. Quem quiser intercalar, né? Então... Obrigado. Marca o tempo. Pede aí alguém para marcar. É? Deus aí. Deus aí. Deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica para vocês. Onde vou pregar? Tentem pensar nisso aí. Onde eu vou pregar? Bem perto, o caso do alcance é pouco.
Mais 5 minutos. Outra dica. Outra dica. Qual a ocasião da minha fala? Vou pregar em que ocasião? Que tipo de culto é? Como é? Ótimo. Ótimo. Poder da palavra. Trouxe, tem vários. É porque a gente vai comprar uns para sortear com o povo. Mas já pegou. Ah, já pegou? Para sortear? Temos mais 1 minuto.
Pronto. Quem achou fácil? Quem achou mais ou menos? Quem achou difícil? Puxa vida! Realmente é difícil. Não é fácil. E eu fiz simplesmente um exercício aqui para vocês sentirem a agonia de um pregador. Desculpem a expressão, às vezes dá dor de barriga. É algo realmente sério. Agora vamos alistar algumas coisas aqui. Quais as dificuldades que precisam ser vencidas, digamos, quando a gente está preparando um sermão? Rapidinho. Palavra e testemunho. Muito bem, o que mais? Hein? O sono seu ou do povo? Que mais? Ah, sim. Olhem, isso aí é muito sério. Mas antes de você querer saber a ideia central do texto, você precisa ter um texto. Esse é o princípio de dores. Que texto Deus está me dando para eu falar? Toda agonia, digamos assim, por um sermão começa aí. E é claro que no caso do pregador, pastor da igreja, ele tem uma série de motivações e Deus vai falar a ele através das necessidades da igreja. E quem não é pregador também vai ouvir a voz de Deus através das necessidades do povo. Então eu vou pregar num ponto de pregação da igreja, numa congregação, sei lá. Então, para quem eu vou pregar? Tem as famílias que se reúnem ali, são crentes novos, eles precisam de material de discipulado, precisam conhecer mais da Bíblia. Tem também algumas pessoas que estão recebendo a mensagem, precisam ser evangelizadas. Então, todos esses dados vão ser reunidos e, na realidade, não somos nós que decidimos. Nós precisamos buscar a orientação divina. É o Espírito Santo quem traz ao nosso coração, à nossa mente, a verdade a ser proferida e quem coloca nos nossos lábios aquilo que nós vamos falar. Então, esse é um processo, assim como todo o processo de preparação de um sermão, que exige muito, mas muito trabalho, muita oração, muita dependência de Deus. Alguém que quer falar qualquer coisa? Não é pregar, não, é dizer, o meu embaraço foi, ou então eu gostei de tal. Eu tinha dificuldade com o controle do tempo. A primeira vez que me deram a oportunidade era 40 minutos, e 20 minutos eu carreguei a mensagem toda. Aí depois eu disse, é verdade, meu irmão, glória a Jesus, aleluia, e aí você já não tem mais. Já gastou um minuto aí, né? Já gastou um minuto. Essa questão do tempo é sério, porque ou a gente fala demais ou fala de menos, não é? Pregador, primeira vez que vai pregar, ou nas primeiras vezes, ele tem a tendência de, em 2 minutos, esgotou tudinho, né? Mas o pastor, muitas vezes, já tem uma outra dificuldade, é que ele acha o tempo muito curto. Ele tem muita coisa para dizer e o tempo vai passando rápido, né? Eu até escrevi um livro, que o nome desse livro é Pregue Mais em Menos Tempo. E eu digo, esse é o livro que os ouvintes mais gostam dele e os pastores menos gostam.
Quem tem mais algum testemunho aí? Se você fosse pregar, qual seria o seu texto? Hã? Fruto do Espírito. Gálatas 5. Muito bem. Mateus 11, 28, um texto evangelístico, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Muito bem. Sou o caminho. Eu e a minha casa, é isso? Hã? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muito bem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa passagem é fantástica. Na realidade, toda a história da ação de Deus no mundo começa aí. Porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de o mundo ser criado, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então isso é simplesmente fantástico. Há uma tendência hoje pela chamada pregação expositiva, embora, e esse é o assunto principal do nosso workshop aqui hoje, embora nem sempre o que se chama de pregação expositiva seja realmente uma pregação expositiva. A diferença, a pregação temática, ela tem a sua preocupação com o tema. Então, vou pregar sobre caminho, vou pregar sobre verdade, vou pregar sobre vida, vou pregar... Você não pensou necessariamente em João 14,6, mas extraiu alguma coisa de lá. Então, enquanto no sermão expositivo, para usar João 1 e seguintes, né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então você vai trabalhar essa porção bíblica. Tem alguns expositores extremados que acham que se a pregação não for expositiva, ela não é uma boa pregação. Tem alguns pregadores temáticos que acham que se a pregação não for temática, não é uma boa pregação. E agora? Ainda tem a linha textual, não é? Porque entre o temático e o expositivo, nós temos o sermão textual. Por exemplo, se você pegar João 14,6, você tem ali já um sermão textual com 3 pontos. Caminho, verdade e vida. Então, é muito interessante e, na minha experiência, eu diria o seguinte, eu acho que a melhor pregação é a pregação bíblica.
seja ela expositiva, seja ela textual, seja ela temática. Mas a ordem que nós recebemos da palavra de Deus é pregue expositivo? Não. Pregue temático? Não. Pregue textual? Não. É pregue a palavra. Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Então, eu acho que todos nós pregadores precisamos, de uma forma ou de outra, tentar utilizar essas formas. Você pode ter uma necessidade, digamos assim, de falar sobre um determinado assunto, e você vai precisar utilizar mais de um texto. Então, você vai fazer uma mensagem aí utilizando mais de um texto. Agora, o que importa realmente é que nós tenhamos uma compreensão adequada do texto e do contexto. Aqui, a expressão assim está escrito, né? Então, o que é que diz a palavra? Então, trabalha isso aí e deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Por exemplo, quando os espias voltaram de ver a terra, estão comigo? Estão comigo? Quando os espias voltaram daquela espionagem, né, daquele trabalho de espionagem que fizeram, eles se reuniram e então eles estavam divididos. E esse texto, então, essa história, como muitas histórias na Bíblia, tem um lado positivo e um lado negativo. Como tudo na vida, pessoas se comportam de um modo diferente, pessoas têm visões diferentes, pessoas têm comportamentos diferentes. Então, enquanto a grande maioria estava dizendo, olha, é impossível conquistarmos essa terra. Então, Josué e Calebe disseram, não. Com o Senhor, nós somos vitoriosos. Então, uma coisa muito importante, quando você trabalha um texto bíblico, é extrair do texto aquela parte que mais fala para o momento atual, que mais tem falado em todos os tempos e que serve de alento ou de conforto, que traz assim bênçãos para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Agora, uma coisa muito importante também é o seguinte: eu não posso colocar palavras no texto. Eu tenho que trabalhar aquilo que o texto está dizendo. Eu tenho que trabalhar aquilo que aconteceu. Agora, eu posso e devo tirar o que é positivo, o que serve de incentivo para o momento atual. Estão comigo? Agora, uma outra coisa interessante quando a gente pensa em pregação, assim até, digamos, pregação fora do púlpito da igreja, né? Você foi convidado para pregar na casa de um irmão que é aniversário dele. O que é que você vai pregar? Quem me ajuda? Socorro. Hein? Certo, que texto usa? Está correto. Gostei da resposta, mas quem dá uma ajudazinha? Achei.
Que darei eu ao Senhor por todos. Notaram aí? É só um exercíciozinho e a gente vai lá e encontra. É fantástico, é maravilhoso. Pode, note bem. Quando eu prego no aniversário de alguém, vamos imaginar que seja teu aniversário. Aí eu vou pregar. Aí, tudo que eu disser, de certa forma, está ligado não só à sua vida, mas também à vida de todos os outros. Vai abençoar não só o aniversariante, mas a bênção é para todos quantos creem na palavra. Ai, que bênção! Isso é bênção! Isso é bênção. Isso é bênção. Agora, deixa eu dizer uma coisa aí no sentido contrário. Quando eu completei 50 anos, há muito tempo atrás, né? Quando eu completei 50 anos, aí a igreja resolveu me fazer uma surpresa e fizeram um culto em ação de graças. E convidaram um pregador. Aliás, eu gosto muito dele como pregador. Gostava, eu acho que ele já morreu. Só que nesse dia ele falou sobre línguas estranhas. E eu fiquei, puxa vida, eu pedi perdão a Deus. Eu disse, Senhor, essa mensagem não me abençoou. Eu não estava querendo elogio, vocês entendam. Eu não estava querendo elogio, mas eu estava querendo uma mensagem de incentivo. Deus está conosco, Deus nos acompanha. Esse é um dia feliz, vamos em frente. Mas faltou isso, então, línguas estranhas, eu que sou ruim de falar línguas estranhas, aí. Né? Mas são certos detalhes que são muito interessantes. Eu preparei uns slides, mas o tempo não vai dar, porque, quer dizer, para vermos todos, né? Mas eu não estou preocupado, porque vocês vão levar, não é isso? Tem um exercício para casa, vocês podem ver no seu Zap, podem ver no notebook, computador. Então, vamos soltar aí o primeiro slide, por favor. Pronto. Teoria da pregação expositiva. Só para organizarmos um pouquinho, né? Então, temos um conceito-chave. Sermão expositivo é a forma por excelência para a pregação da palavra. Aqui veremos, além dos fundamentos teóricos da pregação expositiva, a prática desse modelo, seu lugar na história da pregação e sua importância como ponte para a apresentação de outras formas sermônicas. Então, responde a pergunta do nosso pastor ali, quer dizer, de um sermão no mesmo texto, mesmo assunto, ele pode ser tratado como um sermão temático, ou um sermão textual, ou um sermão expositivo. Quando eu não for claro, diga, epa, repete que eu vou repetir pelo mesmo preço, tá? Vamos lá. Então, aqui, só uma prédica profunda, acessível e praticável. O que é isso? Que a gente compreenda e que a gente possa praticar, não é? Pode ser classificada como pregação expositiva. Quando o sermão é expositivo, as pessoas, depois de ouvi-lo, afirmam, agora compreendi esse texto. Então, uma ocasião eu preguei naquela passagem que Jesus disse que não devia tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, né? E eu dei as explicações lá, e depois um crente, uma pessoa me procurou e disse, pastor,
Eu ouço o sermão há não sei quantos anos, eu não entendia, ainda era meio invocado com essa passagem, mas hoje eu entendi. Então, essa é a função do sermão expositivo. Agora eu entendi essa escritura. Vamos em frente. Ixi, essa é grande demais, né? Então, deixa eu ver se eu me lembro o que é que eu quero dizer aí. É que o momento atual tem sido marcado por uma certa volta ao sermão expositivo, embora muita coisa que se chama expositivo realmente não é expositivo, né? Por um lado, as pessoas se queixam da falta de biblicidade, base bíblica. E, por outro lado, também não adianta chegar no púlpito e tentar só jogar uma passagem e outra passagem e outra passagem, sem explicar. Então, isso não vai trazer pregação, vai trazer confusão. Vamos lá. Então, quando é que a pregação não é expositiva? É aquela coisa, parece que é, mas não é. Então vamos ver aqui. O estudo exegético de um texto não é pregação expositiva. A exegese, o estudo exegese traz muito esclarecimento sobre o texto. Mas pregação não é uma aula. Não é uma aula de exegese, não é uma aula de hermenêutica, não é uma aula de Novo ou Antigo Testamento. É comunicação da palavra de Deus na linguagem mais profunda e também mais simples, mais acessível, que alcance o coração das pessoas, né? Vamos lá? Certo. Esses palavrões, né? Vamos pensar aqui na maneira de explicar isso aí. Nós temos algumas palavras que acompanham o estudo da teologia, principalmente no que diz respeito à compreensão do texto, né? Nós temos, por exemplo, uma palavra que ninguém tente colocá-la num filho ou numa filha, a palavra perícope. Né? Já pensou, a irmã perícope, vamos orar com a irmã perícope. Perícope é aquela extensão do texto que é tomada para qualquer atividade. Por exemplo, hoje, no nosso culto doméstico, eu e minha esposa lemos uma perícope composta de 2 capítulos, foram 2 ou 3? 2 capítulos do livro do Apocalipse. Então, aquela passagem que nós tomamos se chama perícope. O texto que o pregador usa no púlpito se chama perícope. A exegese é quando você toma a sua perícope, a sua passagem bíblica, e vai trabalhá-la. Esse texto no original diz isso assim, aqui, tal. Então você faz aquele estudo, vai trazendo, e então isso aí vai se aprofundando naquela passagem para facilitar a compreensão. Notem bem, para facilitar, não é para dificultar. Não é? A outra palavrinha que nós precisamos aprender é a palavra hermenêutica. A hermenêutica é a continuação do trabalho da exegese, não é isso? Pegamos o que estava lá no original e trazemos para o presente e trabalhamos aspectos que vão facilitar a compreensão do texto para hoje. Outro termo que precisa ser compreendido é o termo aplicação. Aliás, junto com a aplicação, nós temos explanação, ilustração e aplicação. Esses 3 irmãozinhos aqui, esses 3 elementos, eles formam o conteúdo da mensagem. A mensagem é formada de explanação, ou seja, todo o material bíblico que nós queremos colocar diante dos ouvintes. A aplicação, mas antes da aplicação tem a ilustração e depois a aplicação. Deixe-me explicar melhor. Vamos imaginar que você está estudando um texto
sobre aquele detalhe do nascimento de Jesus. Lucas 2, né? Não havia lugar para eles na hospedaria, né? Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem. Então, quando você explica isso aí, os detalhes daquela cultura, como era o costume naquela época, você está explanando o texto, está tornando o texto mais claro. Aí você conta uma história que precisa ser algo relacionado a esse fato. Você traz algo e ilustra, ou seja, torna o fato mais claro. E você aplica. Você diz, por exemplo, há muita gente hoje que não dá um lugar para Jesus na sua vida. Então, isso aí é a aplicação. Então, só para... Obrigado, pastor. Então, bem, mais ou menos o que eu disse. Vamos em frente. Vocês vão ficar com isso aí, viu? E aí vocês vão estudar, ler. E o que vocês não entenderem, liga para o pastor Neumar que ele explica. Então, estudo pormenorizado de um texto não é uma passagem expositiva. Pode ser um bom estudo de escola bíblica, mas não é necessariamente uma pregação expositiva, porque a pregação expositiva, ela precisa ter explanação, ilustração e aplicação. Muito bem. Comentários, versículo por versículo, não tornam a prédica expositiva. Dá um sono, não é? Quando a gente está na condição de ouvinte, que o pastor começa explicando muito e tal, né? Vai para aquele comentário, versículo por versículo, foi assim, e assim, e assim, e assim. Na realidade, isso pode ser um estudo, mas não uma pregação. Vamos lá. Citações de idiomas originais só devem acontecer para tornar a verdade mais clara. Então, digamos, tem várias palavras e nós precisamos fazer uma distinção. Aí você pode mencionar. O pregador nunca deve simplesmente querer demonstrar a sua cultura. Eu sei exegese, eu sei homilética, eu sei isso, eu sei aquilo. O que as pessoas vão saber é que Jesus Cristo é o Salvador. O que as pessoas precisam saber é que somente justificados pela fé nós temos paz com Deus. Essa é a nossa missão. Na linguagem mais simples possível. Vamos em frente. Então, quando é que a pregação é expositiva? Tem aí uns conceitos, um conceito de Munguba Sobrinho, tem conceito de Hernandes Dias Lopes, tem conceitos de vários outros, em outras páginas aí. E é interessante nós sabermos identificar quando um trabalho é uma exposição. O nome já está dizendo, expositivo. Parte de uma exposição bíblica, ele é firmado na palavra, ele tem mais Bíblia e menos palavra do pregador. Agora, tudo de um modo muito claro para que chegue ao coração de cada pessoa. Vamos em frente. Então, sermão expositivo não é determinado pelo tamanho do texto básico, mas pela função desse texto na prédica. Porque às vezes o pregador lê que é uma beleza, né? Passa 20 minutos lendo e passa 10 minutos pregando. Ah, meu pregador, não faça isso não. Então, né? Um equilíbriozinho aí. Voltou, né? Muito bem. Para Jeriqui, Dr. Ki foi meu professor, foi um dos meus professores. As definições formuladas a partir do tamanho do texto, já peguei o fio da meada. Elas não podem ser consideradas. Então, alguns homiletas
eles acham que um sermão, para ser expositivo, ele deve ser oriundo de um grande texto bíblico. Não, nada disso. Se você fizer uma exposição profunda, bem feita, bem arrazoada, com base em outros textos bíblicos também, que nós chamamos de textos paralelos, esse sermão é um sermão expositivo. Então, não é o tamanho do texto que determina ser o ser ou não ser da exposição bíblica. Vamos em frente? Os ouvintes precisam encontrar respostas da palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Quanto menos o pregador falar dos conceitos dele, das experiências dele, melhor. Então, se a gente começa enfeitando muito, contando muita coisa da família, muita coisa de casa, muita coisa da esposa, vai constranger a esposa, já estou constrangendo a minha aqui, né? Muita coisa dos filhos, vai constranger os filhos. Então, nós conhecemos um pregador que um dia ele estava falando sobre usos e costumes, né? As mulheres que ficam com decote e um vestido muito curto, não sei o que. As mulheres da igreja devem se vestir como a minha esposa. Aí se virou para a esposa e disse: fulaninha, levante aí, anda aí para o pessoal ver. Gente, que vergonha, não é? Então, eu acho que nós, pregadores, precisamos ter todo cuidado, todo respeito, para não fisgar alguém lá no auditório e colocar esse alguém na berlinda. E as irmãs, quando forem pregar, também não coloquem seus maridos como modelos, não. Né? Vamos em frente. Então, técnicas de comunicação na atualidade, no entanto, acima de tudo, exige de quem está no púlpito que conheça o texto básico de sua mensagem. Isso é importante, porque eu sou muito chato. Não sei como minha mulher me aguenta há tanto tempo, né? Porque, olha, esse negócio de ficar inventando coisa, não façam isso. Não digam o que a Bíblia não diz. Conheça o seu texto e fique preso ao texto. Quando trouxer outros textos, façam para facilitar a mensagem. Vamos lá. Então, o que faz a pregação ser expositiva? Pregação expositiva é a comunicação simples e profunda de um texto bíblico fiel ao sentido original e aos detalhes teológicos, culturais, semânticos, literários, históricos e geográficos. Deve caracterizar-se por apresentar linguagem acessível com estrutura e forma que possibilitem a unidade necessária ao melhor alcance. O que é que nós queremos quando nós pregamos? Queremos que a mensagem chegue ao coração, à mente das pessoas, ou estaremos perdendo nosso tempo. É isso que, na realidade, nós queremos. Vamos em frente. Então, essa definição analisada, né? Comunicação simples e profunda de um texto bíblico. Então, a simplicidade é uma das bênçãos na pregação. Aquele pregador que fala e nós podemos compreender tudo. Tudo. Eu tive um colega que ele pregava tão difícil que ninguém entendia nada. E contam uma história dele, eu não sei se é verdade, que um dia o ladrão entrou na casa dele e roubou-lhe uns frangos lá, umas galinhas, e ele foi lá no delegado fazer um BO, né? Aí ele disse mais ou menos assim: senhor delegado, ele falava muito solene, senhor delegado, vim prestar-lhe uma queixa.
não pelo valor intrínseco dos bípedes, mas pela audácia dos larápios de ousarem cruzar os umbrais do meu lar. Diz que até hoje, mais de 50 anos depois, o BO não foi lavrado porque o delegado não entendeu. Então, não adianta, né? Simplicidade, isso é importante. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, bem rápido, um plano aí para termos sermões bíblicos, né? Então, você tem um texto básico, você tem uma ideia central desse texto, você tem uma tese, você tem um propósito básico, você tem um propósito específico e você tem um título. Esses elementos são muito importantes. Então, aqui nós temos aquele texto do Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. A ideia central do texto que eu coloquei ali foi mostrando a inutilidade de um trabalho desmedido. O salmista falou da ação divina para a realização. A tese, a realização não está no que fazemos, mas na certeza da ação divina em nosso favor. O propósito básico, pastoral, devocional, porque o pastoral é aquele propósito que mostra o cuidado de Deus para conosco, exatamente isso. E o devocional é esse propósito que trabalha nessa linha de devoção, nós vivemos uma vida de devoção. Então, o propósito específico quer dizer, propósito específico, onde nós queremos chegar, ainda dá para ler ali, vivermos pela fé, sabendo que o Senhor cuida de nós a todo tempo. Certo. A ideia central, ela é passado. O salmista falou e tal, né? Do cuidado de Deus, etc. E a tese é, Deus está cuidando de nós. Então, você traz, agora fica mais fácil. Então, mostrando a inutilidade de um trabalho desmedido, que o texto diz, inútil vos será levantar à tarde, tal, comer o pão de dores. Ou tem uma outra tradução que diz, o pão que penosamente granjeaste, né? Aos seus amados, ou ele supre os seus amados enquanto dormem. Aí a ideia central, mostrando que a expressão do texto, mostrando a inutilidade de um trabalho desmedido, o salmista falou da ação divina para a realização. E então a tese vai trazer essa ideia que estava no passado para o presente. A realização não está no que fazemos, mas na certeza da ação divina em nosso favor. Então, essa transposição é muito importante. O texto é passado, a ideia do texto é passada, mas a tese é presente. Ou nós chegamos ao coração das pessoas, ou estamos perdendo boa parte do tempo que gastamos no púlpito. Vocês vão ter tudo isso no seu celular, vão receber tudo isso. Aí eu tenho os detalhes teológicos do texto, pode passar. Trabalho, passe. A questão da ansiedade, como é que o Senhor nos trata, né? O descanso que Ele nos dá. Detalhes culturais. A partir do Salmo 120, há uma coletânea designada pelo mesmo título, Cânticos de Degraus, Cânticos de Peregrinação, Salmos de Subida. São 15 salmos, do 120 ao 134, assim designados. No pós-exílio, os peregrinos entoavam esses cânticos. Não era para ser lido, né? Vamos ver.
Então, os peregrinos entoavam esses cânticos quando iam participar da Páscoa, da festa das colheitas e do tabernáculo. Então, tem uma citação aí do Rothman: certas canções de subida ou cânticos dos degraus receberam acréscimo. Ele está dizendo quais são os salmos, tá. Note bem, tudo isso é importante para o nosso conhecimento, mas não para ser levado para o púlpito. Eu estou trazendo aqui com um sentido didático, porque aqui é escola. Hoje, esse recinto está transformado numa escola, né? Então, vamos em frente. Então, os detalhes semânticos, né? O que é inútil e tal, alguém ou algo que de nada serve, alguém que troca o necessário repouso pela canseira do trabalho incessante. Vamos lá? O alimento conseguido a duras penas, sustento advindo de penosos afazeres, etc, etc. Ele supre os seus amados enquanto dormem. Vamos lá? Enquanto dormem, outra vez aí a ênfase para vocês. Então, nós temos agora os detalhes literários. Vamos lá, que eu ainda quero outra coisa. Detalhes literários também, detalhes históricos, detalhes geográficos, tudo isso que você encontra no próprio texto. Então, algumas ênfases interessantes, vamos à casa do Senhor e tal. Então, chegamos. Pregação expositiva é comunicação simples e profunda de um texto bíblico, fiel ao sentido original e aos detalhes teológicos, culturais, semânticos, históricos e geográficos. Deve caracterizar-se por apresentar linguagem acessível. Lembrem-se do meu amigo que o delegado não foi capaz de lavrar o BO, né? Então, não adianta falar tão difícil que as pessoas não vão entender. Pregação é algo acessível. Quanto mais simples, melhor. Uma ocasião, um aluno meu de mestrado, ele me perguntou: professor, um exemplo que eu dei lá, ele disse assim: mas esse sermão é simples demais, o senhor pregaria isso? Eu disse: preguei ontem, era uma segunda-feira, preguei ontem. Mas o que é que vão dizer do senhor? Eu não prego para ninguém dizer nada de mim, meu filho. Eu prego para agradar a Deus. Não. Então, esse deve ser o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para demonstração. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Nós pregamos para glorificar o Senhor. Vamos em frente. Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Vou sentar aqui para ficar mais bem comportadinho. Então, aqui nós temos o texto, a ideia central do texto, a tese e o título, para termos uma ideia assim do todo, né? O texto: inútil vos será levantado de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A ideia central do texto: mostrando a inutilidade do trabalho desmedido, o salmista apresentou a ação divina para a realização. A tese: a realização não está no que fazemos, mas na certeza da ação divina ao nosso favor. E então o título: resgatando a realização. As divisões vão sair desse título para poder trazer as explicações necessárias para o conhecimento do texto e da mensagem como um todo, para que nós possamos sair dizendo: hoje eu compreendi essa passagem da Escritura. Vamos em frente. Vamos em frente, que vocês têm isso para ler depois. Vamos em frente. Agora, quando a palavra de Deus for lida e honestamente explanada no púlpito, os pregadores serão fiéis. E nessa lealdade ou fidelidade, a igreja será igreja e o mundo será melhor. Eu fiz esse pensamentozinho para o nosso estudo hoje. Quando a palavra de Deus for lida e honestamente explanada no púlpito. Vê que responsabilidade. Os pregadores serão fiéis e nessa lealdade a igreja será igreja e o mundo
será melhor. Grande responsabilidade, não é? E então, alguns conselhos para persistirmos na prática expositiva. Vamos ver se eu consigo correr um pouquinho. Ame a palavra, atualize-se. Não é assim, porque eu li a Bíblia, Não, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca. Então a ideia é essa. Atualize-se para que a mensagem seja bem apresentada, né? Busque a direção de Deus, cultive a coerência, isso é muito importante. Dedique-se e explique com clareza. Não adianta, não, eu tenho que falar difícil, porque senão as pessoas vão achar que eu não sei nada. Eu não estou querendo saber se as pessoas sabem, vão achar que eu sei ou não sei. Eu quero que elas entendam a palavra, isso é responsabilidade nossa, não é? Vamos lá. Então, fuja da monotonia. Agora, monotonia no púlpito é mais ou menos como a gente comer uma comida insossa. Comida sem sal. Isso é terrível, né? Então, nós devemos dar o melhor para que as pessoas sintam o sabor. Ilustre. O problema de alguns pregadores é achar que a pregação expositiva não tem lugar para ilustrações. Tem lugar para ilustrações, porque ninguém aguenta um tempo inteiro de uma exposição pesada sem uma ilustração que venha arejar esse texto, né? Nutra-se antes. Quem não transborda da palavra não pode se mostrar pleno dessa palavra. Antes de compartilharmos lições do texto bíblico aos nossos ouvintes, nós devemos procurar as nossas lições. Que lições eu estou encontrando? Que experiência com Deus eu estou tendo para poder trazer isso para os nossos ouvintes, né? Peça sabedoria a Deus, segure o texto bíblico, isso é muito importante. Segure o seu texto. Eu me lembro quando, meu primeiro dia de aula de homilética aí no Seminário do Norte, há muitos anos, eu peguei uma turma que era o segundo período deles. Eles já tinham tido uma aula acho que era hermenêutica, numa outra sala com um outro professor, e eu fiquei espantado quando eles chegaram, porque todos eles chegaram segurando um ovo de galinha. Todo mundo, agora o professor está lá, né, com cara de bobo, e eu era esse tal, e então cada aluno segurando um ovo entra na sala assim. Bom dia, professor. Bom dia, professor. É omelete, não é omelete, é omelete. Aí eu pensei, o que é que vai acontecer aqui? Mas eu fiquei calado, não perguntei nada. Dei minha aula e eles não largaram o ovo. Terminei de dar aula, aí eles saíram, e eu pensei, ainda bem que eu não vou ser ovacionado, né? Aí eu fiquei lá, e um deles voltou, eu digo, esse é o escolhido. Lá vem ele com o ovo, né? Aí ele, professor, a gente com esse ovo na mão, e eu só escutando. O senhor não está curioso para saber o que é? Eu disse, não. Se vocês não me falaram, não era para eu saber. Quase que eu dizia, vai embora logo, antes que você se arrependa. Aí ele foi me contar a história. É aí onde entra o nosso estudo do segure o texto. O professor de hermenêutica, Dr. Houston Greenhalgh, de saudosa memória. O Houston, ele tinha dado a aula anterior de hermenêutica, e ele, no dia anterior também,
deu um exercício para eles, que eles deu a cada um ovo carimbado, rubricado, que não podia ser trocado. Agora, você não podia soltar o ovo em momento algum, até para dormir. Compromisso que eles assumiram. E teria que tratar aquele ovo com todo carinho, né? Ele disse: professor, nós saímos da classe e tal, e eu fui visitar um prefeito numa cidade aqui. Ele trabalhava com um projeto da Visão Mundial. Ele disse: quando eu cheguei, que o prefeito, a secretária mandou eu entrar aqui, eu cheguei com aquele ovo. Ele: para que esse ovo? Aí eu disse: eu aprendi com meu pai que não se faz pergunta desnecessária, né? Mas o ovo era exatamente para ilustrar aquele cuidado que tinha com o ovo, para não quebrar, para não... como é que a gente diz? Fraturar? Não, como é? Rachar. Fragmentar. Nada. Você tinha que devolver o ovo. Esse era o trabalho, né? Devolver intacto. Então, esse é o cuidado que nós, pregadores, precisamos ter com o texto. Ou seja, você escolheu um texto, você comece a trabalhar esse texto dia após dia, todo o tempo. Para mim, a pior injúria é o pregador gaguejar no texto. Quando o pregador começa a gaguejar no seu próprio texto, meu Deus do céu, será que esse pregador não leu esse texto várias vezes, né? Então, precisamos ler o máximo possível, segurar realmente o texto, né? Agora, orar, meditar, estudar. Quando eu me viro para cá, essa coisa foge. Tá. Problema comigo, né? Mas eu tenho aqui. Então, seja criativo, não rechace a criatividade, temendo a entrada de inovação teológica. O desafio é ser criativo na comunicação, sem desvio dos princípios bíblicos, sem perda da singularidade no púlpito. Agora, há alguma criatividade que é muito tola ou muito louca. Essa deve ser evitada. Eu já ouvi, por exemplo, de um pastor que arranjou um caixão, desse caixão de defunto, como a gente vê, né? Colocou lá, antes de qualquer pessoa chegar, ele colocou lá, e cada pessoa que chegava, assim, quem morreu, né? Admiração. Então, você corria lá para ver quem era, só que na tampa do caixão, ali no lugar onde você vê o morto, tinha um espelho. Então, você via a você mesmo. Quer dizer, é interessante, mas é criativo demais para o meu gosto, né? Então, entendeu agora, hein? Muito bem, vamos em frente. Para praticar tais conselhos, nada melhor que apresentar um sermão expositivo no púlpito. Exibirei o exemplo de um expositivo baseado apenas em um versículo de Salmo 63. Acompanhe esse manuscrito, uma análise, mas eu vou voar por causa do tempo, não é? Vamos lá. Pode ir. Pode ir. Bem, aí nós temos um título, notem bem. Já não estamos mais trabalhando com o Salmo Salmo 27. Obrigado. Eu não tenho cabeça, mas vocês têm. A minha já foi. Então vamos trabalhar no Salmo 63, verso 1. Eu vou ficar devendo a vocês, aliás, nem preparei isso para hoje, porque eu sabia que não dava o tempo, mas eu vou ficar devendo a vocês depois como é que a gente pode fazer uma exposição de vários sermões no Salmo 63. Aqui eu trabalho somente o verso 1, né? Salmo 63, verso 1. O texto diz:
Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anela por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, eu começo falando da necessidade que nós temos de comunhão com Deus, fazendo uma comparação aí com... trazendo a questão do culto e trazendo a necessidade de Davi, como ele expunha essa necessidade, e também a tese é: só conhecendo pessoalmente o Todo-Poderoso e buscando profunda comunhão com Ele, somos adoradores autênticos. Muito bem. Já sabem até quando eu estou me decidindo, né? Então, essa mensagem vai ser trabalhada mostrando essa necessidade que nós temos de completa comunhão com Deus. Pode ir em frente. Então, o adorador autêntico tem uma experiência com Deus. Então, aqui, olha, ali ao lado, quando vocês forem examinar nas suas casas, vocês vão ver que há uma designação, o que é explanação, o que é ilustração, e etc, etc. Vamos em frente. Vamos em frente? Então, primeiro tópico foi colocado aí. Então, eu digo ali, o segundo tópico está batendo a porta, né? Porque isso é linguagem para nós aqui, linguagem acadêmica, digamos. Então, algumas dicas. Lembre-se, os tópicos são uma parte do foco da prédica. Tanto que, juntando todos eles, temos o pensamento defendido na tese, o resumo do assunto na sua totalidade. Então, a tese está apresentando a verdade central da mensagem. E quando você divide o sermão, 2, 3, 4 tópicos, muito mais do que isso é meio difícil, né? Dizem os técnicos que a gente pode ir até 6, mas eu não aconselho muito, não. Então, quando a gente divide, é preciso dividir sabendo que a soma dessas divisões, a soma dessas parcelas, vai dar a totalidade do assunto, né? Agora aqui, verifique a questão do equilíbrio dos tópicos. O meu tópico está só explanando, ele ilustra, ele aplica. Isso é muito, muito importante. A explanação é suficiente. Quantas ilustrações tem? Às vezes o pregador enche o sermão de ilustração. É uma história atrás da outra. Não é? Há pregadores que o nome devia ser Forrest. Forrest Gump, o contador de histórias, né? Vamos lá. Então, o segundo tópico, o adorador autêntico anseia pelo encontro com Deus. Então, aí tem toda a explanação, tem ilustração bíblica mostrando Paulo em Atenas, tem também uma ilustração da literatura, no poema Vozes da África, né, do Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? E por aí vai. Vamos lá? Então, mais coisas aí do segundo tópico. A ilustração bíblica, trazendo o Salmo... Qual é esse Salmo? Hein? Não, esse é 63, mas é o outro aqui. Em alta voz. Não. Está lá mesmo, é porque eu estou perdido mesmo. No púlpito a gente não pode dizer isso, não, né? Então, em alta voz clama ao Senhor, eu acho que eu nem coloquei aí. Em alta voz clama ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor e tal. Uma ilustração bíblica. E só dizendo rapidinho a vocês que junto com essa ilustração bíblica eu tenho uma outra ilustração que pode vir depois dela, que é a história de um dos mais lindos cânticos, um dos mais lindos hinos do Inário para o Culto Cristão,
que é exatamente dentro desse salmo, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E o autor dessa letra é meu amigo, nós fomos colegas de trabalho em Brasília, e ele me contou como Deus lhe deu a inspiração para ele escrever tão bela poesia, né, que depois virou tão belo hino. Ele estava muito atribulado, um dos filhos doentes e tal, e cuidando de muita coisa, aí ele perdeu o sono e ele ficou lendo essa passagem bíblica, que é tão rica, tão profunda, e Deus deu a música. Aí ele sentou no piano e escreveu o hino. É uma história muito bonita, realmente. Vamos lá. Então, aí, mais o terceiro tópico, mais passagens bíblicas, e tá bem mostrado aí, bem demonstrado como se arma o sermão como um todo. Vamos em frente. Então, aqui também, já o terceiro tópico, notem que tem algumas perguntas que são perguntas de aplicação, por exemplo. O que faz do domingo um dia diferente? Qual o nosso interesse em vir ao templo? Qual a intensidade do nosso amor ao Senhor Jesus? Então, essas perguntas são perguntas de aplicação, ajudam aos ouvintes a prestarem atenção e a ter uma participação ativa, né? Ali, recomendação do terceiro tópico, mas podemos ir em frente, rapidinho. Coisas bem importantes. Termine sem prometer. A pior coisa é um pregador prometendo terminar sem terminar, porque ele perde o crédito. Meus irmãos, estou terminando e não termina. Meu Deus do céu. Então, vamos evitar nisso, né? As vãs promessas, né? Desenvolva os tópicos ponderando que eles integram o todo da mensagem. Então, nessa mensagem, nós temos 3 tópicos. A soma desses tópicos completa o assunto em pauta. Sermão não é uma coxa de retalhos. Sermão é um todo. Isso é muito importante. Terminou? Não, né? Então, aqui nós temos o sermão como um todo ali e tal. Depois vocês vão ver isso. Passe rápido, por favor. Isso aí é o sermão expositivo, não é sinônimo de monotonia. Então, sermão expositivo é muito longo, muito demorado, é isso, é aquilo, nada disso. Sermão expositivo é uma peça dinâmica que sai de dentro do coração do pregador, se origina na palavra, mas passa pela experiência do pregador para alcançar os ouvintes, né? O que torna a prédica enfadonha não é a forma utilizada na apresentação, mas a falta de dinamismo, de fogo da pessoa que está pregando. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite. Só nele podemos nos capacitar. Um amém? Muito bem. Que nós tenhamos misericórdia dos ouvintes e busquemos em Deus a capacitação. Amém? Tudo bem. Se tivéssemos mais ouvintes aqui, teria sido bem maior essa ênfase aí. Pastor Neumar, ainda tem alguma coisa para eu fazer ou já tenho que lhe passar a palavra? Tem mais um tempinho de jantar para retomar. Certo, então eu estou sendo expulso. De jeito nenhum. Não, vocês estão curiosos para saber o que ele me falou, né? Também eu não conto. Não, ele disse, nós temos um alimento ali, né? Temos um cafezinho e tal, e então depois vem a segunda parte com esse meu amigo, e eu vou ficar sentadinho ali ouvindo, né? Gente, um prazer imenso de estar com vocês. Desculpe um preletor tão...
Mas essa coisa está com marcação comigo. Né? É porque ele não quer que eu pare, mas eu paro. Pronto. Amém.